Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 3 da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. No episódio de hoje, estaremos tratando da lição de número 3, que será estudada no próximo domingo, dia 20 de julho, e que tem por tema rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Convém lembrar que as lições deste trimestre foram escritas e comentadas pelo bispo Abner Ferreira, que pastoreia a Assembleia de Deus em Madureira, a Igreja Mãe, onde eu tenho, juntamente com a minha esposa, a honra de sermos, eu e ela, membros e por ele pastoreados e mentoreados. Também não custa lembrar àqueles que ainda não são inscritos, aproveitem para inscrever-se no canal e ativarem o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos vídeos forem disponibilizados. Também um outro pedido é que você curta. Quanto mais curtidas houver, o somatório delas permite que o vídeo alcance outros segmentos nesta plataforma, em razão do aumento do seu tráfego e pelo reconhecimento do algoritmo. Também, na medida do possível, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também tenham acesso ao mesmo conteúdo. E por último, não deixem de comentar. Os seus comentários também são uma forma de eu obter um feedback sobre como o nosso material está sendo recebido por aqueles que nos acompanham, por aqueles que nos assistem. Ditas essas palavras, considerações preliminares, vamos de imediato entrar nos subsídios para esta lição. Eu costumo repetir que não estou acrescentando comentários ao trabalho excelente já feito pelo bispo Abner Ferreira, senão oferecer alguns subsídios que podem ser úteis aos professores em suas classes no próximo domingo. Lição de número 3, já disse o tema, vou repetir uma vez mais: rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 1 e verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E acrescentando a outra parte do texto: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os textos de referência são os versos 60, 61, 66, 67 e 68, que se encontra no capítulo 6 do Evangelho de João. Convém, inclusive, frisar que neste trimestre estamos estudando o Evangelho de João e o tema central é exatamente este:
Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, pois essa é a ênfase do apóstolo ao escrever o seu evangelho. Ou seja, trazer evidências que autenticam a pessoa de Cristo como Filho de Deus e mostrando características da sua natureza divina. E na lição de hoje, nós vamos perceber que a oposição, a rejeição, a hostilidade que Jesus enfrentou enquanto esteve entre os homens, essas atitudes de oposição não impediram que ele, como Filho de Deus, realizasse a sua obra e cumprisse a sua missão. Esse é o ponto focal para que possamos compreender o papel de Cristo enquanto esteve no mundo. E eu tenho aqui 4 pontos anotados, aos quais eu gostaria de enfatizar para que eles sirvam como delineamento aos subsídios deste episódio. O primeiro ponto é esse: rejeição do próprio povo. E encontramos isso de forma explícita no texto áureo, que já mencionei. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Convém que se acrescente também o verso de número 12. Ora, essa afirmação denota exatamente a ideia do primeiro ponto. Os judeus que deveriam recebê-lo, os judeus que deveriam reconhecê-lo como o Messias, os judeus que deveriam abraçá-lo porque ele era o cumprimento das escrituras judaicas. E quando eu menciono escrituras judaicas, eu, por óbvio, menciono o Antigo Testamento. Jesus era o cumprimento das profecias da escritura judaica, o Antigo Testamento. E essa era a expectativa da nação de Israel, de que um dia o Messias viria para libertá-lo do jugo opressor e reinar sobre Israel. No entanto, faltou ao povo judeu uma outra compreensão, registrada também no Antigo Testamento, prefigurada nos sacrifícios que começaram a ser realizados desde o Gênesis, desde o Jardim do Éden, quando Jesus matou animais e usou as suas peles para preparar vestes para cobrir a nudez do primeiro casal, Adão e Eva. Esses sacrifícios foram sendo repetidos nas gerações sequenciais, inclusive através dos patriarcas, e posteriormente foi sistematizado na lei dada a Moisés, e que seria o sistema religioso através do qual a nação de Israel viveria e teria a sua forma de intermediação diante de Deus para cobrir os seus pecados, e também com um propósito maior. Que propósito foi esse? O propósito de apontar para o perfeito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só que os judeus contemporâneos de Cristo não compreenderam essa verdade. A expectativa que eles nutriam
era a expectativa de um rei simplesmente para reinar do ponto de vista físico. E, em certo sentido, não concordando, mas tentando compreender, em certo sentido, a nação judaica vivera ao longo dos anos pouquíssimos períodos em que experimentou a autonomia. Não vou retornar aos tempos do Egito, mas deixe-me retornar pelo menos ao período dos juízes, ao período da monarquia, e perceberemos que o tempo em que Israel desfrutou de um governo próprio, autônomo, ou seja, da autodeterminação, foram períodos muito pequenos ao longo da história, porque sempre houve um sistema opressor. Comecemos pela Babilônia, passemos pelo Império Medo-Persa, passemos pelo Império Grego e cheguemos ao Império Romano, que foi exatamente no período do Império Romano que Jesus veio ao mundo, que Jesus encarnou e nasceu de uma mulher, nasceu da Virgem Maria. Portanto, os judeus tinham uma expectativa diferente, uma expectativa de um rei para reinar, fisicamente, um rei para libertá-los do sistema opressor. Esse é o primeiro ponto, rejeição do próprio povo por não compreender essa verdade bíblica. O segundo ponto, em relação à estrutura que estabeleci para os subsídios deste episódio, diz: rejeição do sistema religioso. Depois da monarquia, quando o povo de Israel passou a estar sofrendo o exílio babilônico, não vou me reportar ao exílio das 10 tribos, que foi o exílio da Assíria, mas me reporto ao exílio do Reino do Sul, das 2 tribos, Judá e Benjamim. Esse exílio durou 70 anos. Depois disto, eles retornaram a Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo e continuaram a sua jornada com a prática dos sacrifícios em Jerusalém. Mas houve um tempo de violência, de hostilidade contra o povo de Israel. Foi quando o Império Grego se dividiu em 4 reinos distintos e o governo que passou a ter domínio sobre Síria e Israel, na época de Antíoco Epifânio, tentou profanar o templo sagrado, inclusive sacrificando um porco sobre o altar. Isso gerou uma revolta imensa. Essa revolta, em termos históricos, é descrita nos Macabeus, que são considerados livros apócrifos. Do ponto de vista histórico, eles são importantes, mas do ponto de vista teológico, eles têm pontos muito contraditórios em relação à revelação bíblica, mas foram os Macabeus que começaram a lutar contra o sistema opressor imposto por Antíoco Epifânio e, inclusive, foram eles que restauraram por um pouco de tempo a independência da nação judaica, inclusive restauraram o culto judaico, restauraram a prática de sacrifícios. E foi também nesse período que surgiram os fariseus, assim, muito mais consistentemente, também os saduceus, e também nessa época houve uma abundância de literatura apocalíptica na expectativa
da chegada do Messias, mas eis que no ano 160 a.C. é o Império Romano que assume o comando e novamente o sistema passa a ficar subjugado, o sistema religioso de Israel e o sistema civil da nação de Israel passam a ficar subjugados a uma outra configuração imperial, que era a configuração do Império Romano. Então, você perguntará, como se constituiu a rejeição do sistema religioso? E aqui eu vou dar algumas notas muito rápidas. Primeiro, claro que eles tinham a expectativa do Messias. Mas Jesus, quando vem ao mundo, ele não vem vestido com a roupagem da realeza. Ele vem vestido com a roupagem de um homem simples, de um homem comum, de um homem como descrito inclusive lá em Isaías capítulo 53. Um homem diante de quem todos viravam o rosto, um homem a quem todos desprezavam, um homem que não tinha aparência alguma, e quando pensamos em termos de aparência, devemos pensar exatamente nessa aparência de realeza, de alguém, digamos, pertencente em tese, embora Jesus pertencesse à dinastia de Davi, como registra Mateus. Mateus procura provar que Jesus pertencia à dinastia de Davi, e inclusive nos evangelhos Jesus é chamado de filho de Davi, mas para o sistema religioso isso não era claro, isso era uma questão obscura, porque eles esperavam alguém com uma certa opulência, alguém com um certo resplendor, e Jesus vem exatamente com uma característica oposta a toda essa expectativa. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que veio cumprir uma missão, como é o título da lição de número 3. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Então, em tese, Jesus não preenchia as expectativas do sistema religioso. Esse é um ponto. E você encontra isso quando você lê os evangelhos, que são a biografia de Cristo. Você encontra diferentes facetas enfatizando essa hostilidade do sistema religioso contra Jesus, exatamente por isso, porque eles não criam em Jesus como o Messias. Mas há um outro ponto que também eu gostaria de considerar, é uma nota que eu gostaria de deixar aqui registrada. Eles viviam, embora subjugados ao sistema romano, eles viviam, em certo sentido, numa zona de conforto. O templo tinha sido reconstruído ou restaurado por Herodes, o sistema de sacrifícios tinha sido restabelecido. É interessante frisar, inclusive, que, do ponto de vista religioso, o sinédrio judaico tinha poderes sobre todos os judeus que vivessem nas fronteiras do Império Romano, fora dos próprios termos da nação de Israel. E isso você pode observar, por exemplo, quando ocorreu o apedrejamento de Estevão. A narrativa de Atos diz que Saulo consentiu na morte dele. E o texto continua na sequência dizendo que Saulo pediu cartas ao sinédrio judaico para ir a Damasco. Se você pensar em termos geográficos, Damasco era a capital da Síria. Portanto,
Síria era uma outra nação. Síria não pertencia à nação de Israel. Mas Saulo pede cartas para ir a Damasco perseguir os judeus que se tornaram cristãos e trazê-los aprisionados a Jerusalém para serem julgados e possivelmente até martirizados, até mortos. E por que Paulo pede essas cartas? Pela autoridade que o sinédrio judaico tinha no aspecto religioso sobre os judeus que viviam fora dos termos de Jerusalém. Uma outra coisa interessante é que eles viviam uma vida de opulência, embora pagassem tributo a Roma, tinham lá os seus direitos, entre aspas, e a melhor expressão para isso, eu já mencionei e eu quero repeti-la, é que eles viviam numa zona de conforto. Então, Jesus para eles iria tirá-los dessa zona de conforto. Jesus para eles não iria restaurar, digamos, a nação de Israel, o poderio da nação de Israel, a autodeterminação que caracteriza um povo autônomo, independente. Ao contrário, para eles, os representantes do sinédrio judaico, as autoridades religiosas de Israel, para eles, a ideia é que Jesus iria subverter, Jesus iria criar uma série de problemas, uma série de dificuldades, e eles sofreriam reveses por causa disso. Então Jesus era um obstáculo, Jesus era um óbice, embora as profecias, como disse no início, as profecias do Antigo Testamento mostrassem, principalmente o profeta Isaías, que é considerado o evangelista do Antigo Testamento, embora as profecias do Antigo Testamento mostrassem esse lado da encarnação de Cristo, era necessário que ele viesse ao mundo dessa forma, era necessário que ele sofresse dessa forma, mas eles não entendiam esse lado da mensagem, senão o outro aspecto em relação ao resgate do governo, da autodeterminação da nação de Israel, e eles não viam Jesus com esse perfil, não viam Jesus com essa característica. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto está no comentário, vou apenas citá-lo, foi a rejeição da sua própria família. Você encontra no texto do comentário a menção a uma passagem em que os seus próprios irmãos dizem a ele para que fossem para outras partes, que não ficassem em Cafarnaum ou nas regiões da Galileia. E convém que se diga que Jesus exerceu a maior parte do seu ministério exatamente na região da Galileia. E os seus irmãos certamente se sentiam incomodados, porque Jesus era, como diz o texto de Lucas, o próprio Jesus mencionando, citando o Salmo de número 118, Jesus era a pedra que os construtores rejeitaram. E, por isso, ele era um ponto de convergência, ao mesmo tempo em que era um ponto de divergência. Havia aqueles que criam e havia aqueles que rejeitavam. Inclusive, o texto que temos como texto de referência é um texto que trata desse ponto. Vários discípulos seguiram a Cristo, além dos 12. Os 12 formavam o que nós chamamos de núcleo duro. Eram aqueles que estariam com Cristo durante os 3 anos do seu ministério e depois se tornariam os apóstolos, ou seja, a base da igreja que Jesus prometera fundar. Eu edificarei a minha igreja. Mas além desses que formavam o chamado núcleo duro, havia também outros discípulos
E muitos desses discípulos acharam duro o discurso de Jesus. E à medida em que eles ouviam, à medida em que eles escutavam, também murmuravam, também acredito que chegassem até ao ponto de zombar, e cada um foi saindo, para usar uma linguagem contemporânea, cada um foi saindo de fininho, indo embora, e de repente Jesus pergunta também aos seus discípulos, que formam o núcleo duro: vocês também querem ir? Se quiserem, está na hora. Se quiserem pular do barco, essa é a hora. É quando Pedro responde, aqui no verso de número 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida ou da vida eterna. Então até muitos de seus discípulos o rejeitaram. Vale aqui também mencionar, quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, em sua última semana antes da crucificação, no que se convencionou chamar de Domingo de Ramos, naquele dia, as multidões se colocaram à margem do caminho, Jesus entrou montado em um jumentinho, e as multidões estendiam os seus vestidos e jogavam ramos de árvores no caminho por onde Jesus seguia em sua jornada para Jerusalém, e elas diziam: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E poucos dias depois, uma semana depois praticamente, quando Jesus é crucificado, mas antes de ser crucificado, quando Jesus é julgado, então Pilatos faz aquela célebre pergunta. Era costume, na época da Páscoa, soltar um dos presos, então Pilatos faz a célebre pergunta: a quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Cristo? E eles disseram: Barrabás, que Cristo seja crucificado e que o seu sangue caia sobre nós. Então, quando mencionamos a rejeição pela família, incluímos também aí os discípulos, incluímos também aí o próprio povo que uma semana antes o ovaciona e 3 ou 4 dias depois simplesmente diz: mate-o, crucifica-o. Uma rejeição absoluta, à exceção dos discípulos que formavam o núcleo duro e daqueles poucos. Você pode deduzir isso da passagem em que Paulo afirma que Jesus, após a sua ressurreição, apareceu a cerca de 500 irmãos. Então não era um número enorme de seguidores de Jesus naquele começo, nos dias primeiros. Repetindo os pontos, Jesus sofreu a rejeição do próprio povo, Jesus sofreu a rejeição do sistema religioso, Jesus sofreu a rejeição de discípulos que o seguiam, Jesus sofreu a rejeição da própria família. Mas aí vem, eu diria, a parte mais importante. A rejeição era necessária. E você perguntará, por quê? Por que a rejeição era necessária? E você entenderá isso quando lê a Epístola aos Romanos, em que Paulo trata da
oliveira e diz que nós fomos enxertados na oliveira e relata a rejeição do povo de Israel, inclusive aludindo ao fato que no tempo certo, nos últimos dias, nos tempos escatológicos, o remanescente, referindo-se a Israel, o remanescente será salvo, mas a rejeição era necessária para que Jesus pudesse cumprir o propósito para o qual ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus. E aí você encontra a figura do Cordeiro de Deus desde os tempos da eternidade. A Bíblia diz, referindo-se a Jesus, afirmando que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então era necessário que Jesus sofresse essa rejeição, porque ele veio na condição de cordeiro, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ou seja, ele não podia pular essa etapa. Ele trouxe a mensagem do reino, ele trouxe a figura do reino, ele afirmou que o reino já estava entre os homens, já naquela época, mas para que esse reino fosse implementado, para que esse reino fosse implantado, havia a necessidade da sua morte vicária, da sua morte substituta. E de que forma isso poderia acontecer? Isso só poderia acontecer mediante a rejeição, mediante ao fato de o seu próprio povo entregá-lo aos romanos para que ele fosse crucificado, para que ele fosse levado ao Calvário. E do ponto de vista legal, Jesus foi crucificado pelo sistema romano, mas do ponto de vista teológico, Jesus foi crucificado pelos judeus, e do ponto de vista da substituição, Jesus Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados. Então, a rejeição era necessária para que Jesus cumprisse, e aí volto ao tema da lição. Rejeição e oposição nada impediu a missão do Filho de Deus. Ao contrário, a rejeição e a oposição contribuíram para que Jesus cumprisse a sua missão, e cumpre-se então a palavra de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versos 6 ao 8. Você pode depois ler em sua casa, quando ele menciona exatamente a mesma figura que Jesus mencionou, a pedra que os construtores rejeitaram. E essa alusão é uma alusão ao Salmo 118. Pedro também faz alusão a essa mesma figura para mostrar que os que a rejeitam são despedaçados por ela, e os que a recebem constroem a sua fé sobre ela, a pedra que os edificadores rejeitaram. E isso nos leva à confissão de Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Um pouco antes, Pedro confessa sobre quem era Jesus. Jesus queria ouvi-los e ouvir o que as pessoas pensavam a seu respeito. Não que Jesus não soubesse, mas para que os próprios discípulos tivessem a concepção certa. E Pedro, revelado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor então responde: tu és Pedro, ou seja, um fragmento de uma pedra, mas sobre esta pedra, ou seja, a verdade que você acabou de pronunciar, eu edificarei a minha igreja. E é
exatamente isso que ocorre hoje conosco. Estamos sendo edificados sobre Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram. E a última lição, em termos de aplicar o conteúdo deste comentário da lição de número 3, é que nós cristãos também não estamos imunes ao sofrimento, não estamos imunes, e quando me refiro ao sofrimento, não me refiro ao sofrimento natural causado pela queda, mas eu me refiro ao sofrimento no sentido da hostilidade, no sentido da rejeição, no sentido da oposição. Nós também passamos por isso, e aí não vamos entrar nesse mérito, porque nós tínhamos aí muitas coisas para enumerar: perseguições de cunho físico em países totalitários, perseguições no mundo das ideias, no mundo dos conceitos, em que tentam impingir à igreja, impor sobre a igreja conceitos que nada têm a ver com os fundamentos da Escritura. Todos nós passamos por esse tipo de oposição e de hostilização nos dias de hoje. Mas a grande verdade, assim como a rejeição e a oposição não impediram a missão de Cristo como Filho de Deus, também hoje, nenhuma oposição, nenhuma hostilidade, nenhuma força contrária poderá impedir a missão da igreja, poderá impedir que ela cumpra a sua missão, cumpra o papel para o qual ela foi estabelecida por Jesus e inaugurada no dia de Pentecostes. E com isso, estamos concluindo os subsídios para esta semana, lição de número 3, que será estudada no próximo domingo, dia 20 de julho, rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Na próxima semana, estaremos estudando a lição de número 4, que trata do primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Mas deixemos para a próxima semana. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus, e até lá.